Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Renda Corporativa da Rio Bravo, o RCRB, e o negócio polêmico que está gerando um bafafá danado na internet. Vamos lá? Então primeiro vamos começar pelas informações gerais, né? O objetivo do fundo é realizar investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza comercial, notadamente lajes corporativas e conjuntos comerciais, nos principais centros urbanos nacionais. Eles também exploram as vagas de garagem desses locais e, por fim, os direitos sobre empreendimento imobiliários destinados à atividade comercial. A data de distribuição do fundo é o do dia 15 ou o dia útil imediatamente anterior. A data com é 6 dias antes do pagamento. O administrador e gestor é Rio Bravo. O início do fundo foi em 23/12/99, mas a gente vai ver que a Rio Bravo só passou a gerir o fundo em 2008. A taxa de administração e gestão é 0,7% ao ano. Eu quero que vocês lembrem disso aqui. Sobre o valor de mercado, ele tem um mínimo aí de 25 mil, corrigido pelo IPC, né, a partir do dia 1/9/2009. A gente vai ver que a taxa de administração supera tranquilamente esse valor aí. Então aqui vamos olhar o histórico, né? Em 99 o fundo inicia, como eu disse, 2008 a Rio Bravo assume. Então aqui eu quero que vocês percebam a primeira coisa, que é até um pouco da história dos fundos de investimento imobiliário, os valores captados em cada emissão. Então o fundo faz a terceira, quarta, quinta e sexta emissão aí no espaço aí de 7 anos. Reparem os valores. Em 2010 ela capta 33,6 milhões. Se fosse hoje captar esse valor seria um fracasso, né? Mas na época era uma emissão vencedora. Em 2012 já passa para 50 milhões. Em 2013 conseguem captar 84,4 milhões. E em 2017 já passa para 141,1 milhões. E aí vem uma segunda parte que eu quero que vocês notem no histórico do fundo. O que o fundo vai fazer com o dinheiro? Reparem que eles só adquirem imóveis em São Paulo. Em 2018 eles adquirem o Parque Santos por 48 milhões. Ainda em 2018 eles adquirem o 12º andar do Setenco Plaza, por 12,4 milhões. Em fevereiro de 2019, aquisição do Continental Square, por 86,1 milhão. Faz uma sétima emissão, captando 138,7 milhões. E vão adquirindo o Girassol, que fica em São Paulo, que é um edifício que eu acho meio esquisito até. Está alocado para o WeWork, como a gente vai ver. Bom, e assim por diante. Mas reparem que todas as aquisições que eles fazem daí para frente é em São Paulo. Então a gente vê que o DNA do fundo é trabalhar em São Paulo. E a gente vai olhar mais à frente na estratégia dele que vai confirmar isso aí. Então, o portfólio do fundo. O fundo tem 11 ativos localizados em São Paulo e Rio de Janeiro. Dos 36.941,46 metros quadrados de ABL que o fundo detém, 92,5% estão concentrados em São Paulo e 7,5% no Rio de Janeiro. O fundo tem exposição de 87,5% de seu ABL no eixo da Avenida Paulista, Faria Lima, Vila Olímpia e Berrini, que são regiões consolidadas em São Paulo e de baixa vacância, o que possibilita um maior poder de barganha ao fundo, na visão deles, né, e mais resiliência em períodos de crise, que eu concordo. O edifício mais significativo, ele representa 16,9% do ABL do fundo, então está relativamente bem diversificado. E o inquilino de maior peso representa 17,3%. Olhando a diversificação do portfólio, a gente vê uma grande concentração na Avenida Paulista, né? Metade praticamente da ABL do fundo está lá, né? O que é um risco razoável, né? Aí vem a Vila Olímpica com 16%, Itaim Bibi 13%, etc, né? E uma pequena parte aí no Rio de Janeiro, uma parte num prédio no Flamengo e outra no centro do Rio. Olhando a diversificação por ativo, a gente vai ver que o maior deles é o Continental Square, com 16,9%, né, praticamente 17% da BL do fundo. O Alameda Santos, que tem 15%, esse está em retrofit, que a gente vai ver com mais detalhe aqui para frente, e assim por diante. Olhando o mapa de localização dos ativos, né, a gente vê essa grande concentração na Avenida Paulista. Aqui no mapa ainda está descrito o edifício Parque Paulista, né? Cuidado para não confundir, porque tem o edifício Parque Paulista e tem o edifício Parque Cultural Paulista.
O Parque Paulista, eles tinham duas lajes em dois andares diferentes, eles venderam as duas lajes, então ele não detém mais nenhuma participação nesse edifício. Olhando os imóveis, né, separadamente, né, o Setenco Plaza, na Avenida Paulista, eles têm uma participação de 14% do edifício, tem 32 vagas de garagem, uma BL de 3.202 metros quadrados. Eles adquiriram uma primeira vez em 2012 e depois em 2018. Está sem vacância, né, e o locatário é o Banco Decoval. É um edifício de classificação A pela Builders. Continental Square, fica na Vila Olímpica também. Eles têm 6.246 metros quadrados no edifício, que representa uma participação de 22,8%. Tem 203 vagas de garagem, foi adquirido em 2019, né, recentemente, não tem vacância. E os locatários são Heineken, Votorantim, Flix Media e Amadeus, né, locatários de boa qualidade. A classificação do edifício, segundo a Builds, é a AA. Logo em seguida, a gente vê o edifício da Girassol 555. Esse edifício que eu não gosto muito, né, ele é meio estranho, e está alocado inteiramente para o WeWork. Ele tem uma classificação B e não tem vacância atualmente. O Jatobá, né, o prédio que fica no Brooklyn Novo, ele tem uma área bruta alocada de 1.520 metros quadrados, né, eles têm 12% de participação nesse imóvel, tem 49 vagas de garagem, foi adquirido em 2010, desculpa. Não tem vacância, o locatário é a Mondelez Brasil, é um edifício que a Builds também classifica como A. O JK Financial Center, né, ele fica em Itaim Bibi, eles têm uma BL de 5.155 metros quadrados, ele tem participação de 39% nesse imóvel, foi adquirido em setembro agora de 2020, não tem vacância, os locatários são a Ambev, Oncoclínicas e a Roland Berger, então são locatários de primeira linha. Classificação segundo a Builds é um edifício tipo A. O Parque Cultural Paulista, foi adquirido uma participação em 2013, depois uma segunda em 2019, eles têm 20,3% de participação nele. Tem uma BL de 4.569 metros quadrados, né? E os locatários são a NTT, Sumitomo Corporation e a ASUS, né? Uma empresa de fabricação de placas e até notebooks, né? Classificação na Builds é BB. Parque Paulista, que é esse imóvel que está dando essa grande repercussão na internet, né? Que é o imbróglio deles. A localização dele é na Alameda Santos. Eles tinham uma última participação de 575 metros quadrados, já tinham vendido uma participação do mesmo tamanho, né? Sobrava só essa última que eles venderam agora. Eles tinham uma participação de 7% do imóvel, não tem mais nada que eles venderam. E a classificação do edifício é BB. Parque Santos, né, na Alameda Santos, tem uma BL de 5.135 metros quadrados, eles têm 100% desse imóvel, vagas na garagem 54, vacância está em 0 e uma classificação tipo B segundo a Buildings. O Alameda Santos, que é o imóvel que eles estão fazendo um retrofit, um trabalho bem interessante, inclusive tem um vídeo na internet, eu recomendo que vocês vejam lá. Eles estão trocando uma área do banheiro, colocando em outro local e aumentando assim a área bomba, a gente vai ver um pouco disso, e estão fazendo um retrofit na fachada. Então esse edifício, que tem uma classificação atual de C, provavelmente vai ser reavaliado pela Builds após ficar pronto, né? Ele está, obviamente, totalmente vago, né? Porque está passando por esse retrofit, tem 64 vagas de garagem, e eles compraram o prédio inteiro, né, como eu falei, e o prédio vai ter, né, depois do retrofit, 6.174 metros quadrados, vai aumentar a área bruta locável dele. E aí os imóveis do Rio de Janeiro, que é um problema profundo, né, não foi adquirido pela Rio Bravo, que é o da Candelária Corporate, e está 100% vago, é uma participação no prédio de 8%, tem 1.297 metros quadrados, uma laje lá, e a classificação do edifício é BB. O segundo é International Rio, a localização na Praia do Flamengo, né, ele tem 1.480 metros quadrados, participação de 14% no imóvel, vaga de garagem 23%, ele está com 46% de vacância. Os locatários são JCR, a Gaut Capital e assim. Então, a gente olhando os inquilinos por setor de atuação, né, a gente vê que 34% alimentos e bebidas, né, da Ambev aí, 21% coworking, né, na WeWork,
E aí o financeiro fica 10% e aí uma diversificação bastante grande no resto. Cronograma dos contratos, né, que é importante a gente ver. Em 2020 ele teve só 4% de vencimento, que foi uma sorte, ter um vencimento tão pequeno, e teve 30% de revisional. No ano que vem, em 2021, eles não têm nenhum vencimento, 26% de revisional, que apenas a partir de 2023 que vão ter uma grande quantidade de vencimento. Então o fundo tem uma certa tranquilidade aí para trabalhar no momento. Os contratos, né, o índice de reajuste, grande parte é IGPM com 64%, IPCA 26% e NPC 10%. O fundo fez a 8ª emissão, né, em 29 de setembro deste ano agora. Ele captou 123 milhões, né, e meio. Passou a ser negociado e integralizado na bolsa em 7/10/2020. Então a gente vê até um período curto essa integralização. Quais são os objetivos dessa captação? É dar continuidade no processo de retrofit do edifício Alameda Santos 1800 e reforçar o caixa para novas aquisições. A Rio Bravo vai conceder um desconto temporário na taxa de administração referente ao valor captado e não alocado, né? O que tem sido uma praxe no mercado aí dos melhores fundos aí. Olhando a vacância dele, né, a gente vê em vermelho o Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro não houve mudança no portfólio do fundo, então a gente vê uma subida gradual da vacância aí, o que mostra a situação do Rio não melhora, né? Na verdade piorou um pouquinho para o fundo. Se a gente olhar a taxa de vacância em São Paulo, ela reflete muitas aquisições, então não é porque São Paulo variou desse jeito, mas sim porque o fundo adquiriu novos imóveis, né, que influenciou a vacância aí do fundo. A gente vê uma certa estabilidade, né? Olhando aí a parte retrofit, a gente vê que o fundo tem 15,8% em retrofit, que gera essa vacância, na verdade 15,8%, que é justamente o edifício da Alameda Santos que ele comprou o prédio inteiro. E na minha opinião vai ser um bom ativo aí para o fundo. A vacância, ainda eles soltaram um fato relevante, né? Contrato firmado com a Trisul, né? Os imóveis de São Paulo passaram a estar totalmente ocupados, né? Eles deviam ter posto, com exceção do edifício do Alameda Santos 1800 lá, que está em retrofit e está totalmente vazio. Então a taxa de vacância do fundo caiu para 6,3%. E o fundo apresenta vacância nos imóveis do Rio de Janeiro, 16º e 17º andar do edifício Candelária e 3/4 do segundo andar do edifício International Rio. Olhando aqui o edifício que está em retrofit, né, como eu falei, o edifício da Alameda Santos, ele encontra-se em obras, as demolições internas já foram concluídas. Né? O objetivo do fundo, como eu falei, é mudar o layout do vão livre, que vai permitir que os futuros locatários tenham um aproveitamento melhor de área. Então, pelo método BOMA, né, que é usado internacionalmente, a área do imóvel passará a ser de 6.174,49 metros quadrados. Então, a Rio Bravo está finalizando agora o processo de contratação da construtora responsável pelas obras. Né? Eles soltaram outro fato relevante, agora recente, que foi aprovada pela prefeitura as obras, né? Então basta agora eles contratarem, foi agora no final de novembro, basta eles contratarem a construtora, já pode fazer o empreendimento. Olhando a liquidez do fundo, né? Era um fundo que já chegou a ter 3 milhões de negócios por dia, né? Mas ele apresenta atualmente em torno de 1 milhão, um pouquinho menos de 1 milhão de negócio diário, que é uma liquidez boa para um pequeno investidor. O número de cotistas vem subindo, que também favorece a liquidez, né? Ele aumentou aí basicamente 50%, passando de 18 mil para quase 27 mil cotistas, né, do fundo. A gente espera que siga crescendo. Aqui que vem o grande problema aí do imbróglio aí do fundo. Aliás, muita gente fala imbróglio, né? Mas a palavra certa é a mais esquisita, é imbróglio. Bom, o resultado do fundo aí. O fundo, a distribuição dele está na linha preta, e o resultado é nessa barra laranja aí que vocês veem. Então, se vocês observarem aí no longo prazo, a gente vê que o fundo ele vem distribuindo um pouco mais do que ele recebe. O que permitiu isso? Então, principalmente essa venda que ele fez numa parte do Parque Paulista em junho, né, que gerou um valor de 2,36 por cota, ele distribuiu 1,55 e tem permitido ele manter uma distribuição acima de 80 centavos por mês. Né? Então, em junho ele distribuiu 80 centavos, depois passou a distribuir 85 centavos, apesar do fundo
não ter essa renda, né? Então ela é necessária para manter esse patamar. E aqui a gente vai ver que começa o problema do fundo. Esse resultado foi distribuído, né, e o fundo gerou um valor muito acima do que vem sendo arrecadado. Então, para a gente observar aqui, vamos olhar aqui como é que se encontra o fundo. O resultado por cota no último mês foi de 50 centavos, mas ele distribuiu 85 centavos, né, um valor 170% superior ao que ele arrecadou, graças à venda que ele fez no meio do ano. O acumulado no segundo semestre, né, para a gente olhar de forma geral, ele teve um resultado por cota de 2,64 centavos e distribuiu 3,35, né, um resultado 29% superior, então um pouco mais diluído. Se a gente olhar no ano, não é um valor tão acima assim, 8,07 centavos por cota, ele conseguiu de resultado, distribuiu 8,64 centavos por cota. Um resultado 8% superior, mas vamos lembrar que a venda do andar lá do Imóvel Parque Paulista foi no meio do ano. Então isso permitiu um valor acima. Então, olhando essa primeira venda, né, no edifício Parque Paulista, foi a venda do 8º andar. Os dois andares tinham uma BL igual, de 575,6 metros quadrados. Então o fundo vendeu o 8º andar e ficou com o 10º andar. O valor da venda foi de 11 milhões e 11 milhões 900 mil, né, que foi recebido integralmente naquela data, foi 17 de 6 de 2020. Ele teve um ganho de capital excelente de 4 milhões 800 mil reais, que equivale a 1,20 centavos por cota. O valor de aquisição em agosto de 2016 foi de R$ 11.320 por metro quadrado e ele vendeu por 20.674 metros quadrados, que deu uma TIR excepcional de 25% ao ano. Então aqui o fundo se justifica porque que fez aquela venda, né? E é importante, né, para o cotista olhar isso aqui, porque vai dizer o que o fundo pretende para o futuro. Então por que ele fez aquela venda? Qual é a estratégia de investimento do fundo? Então ele bota lá, ele quer aumentar a participação em ativos onde o fundo já é proprietário para diminuir a concorrência dentro do próprio imóvel, né? E aumentar a possibilidade de aprovação de investimento condomínio, então fazer melhorias no prédio. 2. Adquirir prédios inteiros ou percentuais mais relevantes de prédios, né, pelo mesmo motivo do 1 aí. E 3. Aumentar a exposição à cidade de São Paulo, em regiões nobres e performadas. Performadas é quando o prédio já está pronto. Com alto padrão construtivo e inquilinos de primeira linha. Então, resumidamente, o que o fundo quer? Ele quer ser dono de um imóvel ou dono de um percentual tão grande que permita que ele decida o que fazer no prédio. Então, quando ele quiser fazer melhorias, ele tem uma maioria aí para aprovar e não depender de outros aí. Além disso, ele diminui a concorrência dentro do próprio edifício. De vez em quando você sabe que o preço por metro quadrado no local é tanto, pode-se conseguir esse valor, mas tem um outro inquilino pedindo menos e você perde uma negociação por causa disso. Bom, sabendo agora a estratégia deles, vamos para a parte aí do imbróglio aí da negociação dele. Bom, então vamos agora para a parte aqui da negociação polêmica, né? Foi a venda do 10º andar do edifício Parque Paulista, com a BL de 575,6 metros quadrados, por 10 milhões e 554 mil reais. E ele foi vendido para o fundo Breve 11, né, resultando em R$ 18.318 por metro quadrado e uma TIR de 15% ao ano. Mas qual foi o problema dessa venda? É que o Breve 11 não colocou dinheiro na mesa. Em vez disso, ele fez uma negociação que não é muito comum nos fundos. Ele emitiu cotas, né, ele teve que fazer uma assembleia, aprovar essa negociação, foi aprovada, ele emitiu cotas no mesmo valor para o RCRB. Então, o RCRB ele aumentou a participação dele, já tinha uma participação no Breve 11 e aumentou essa participação nesse mesmo valor. Então, em vez de receber dinheiro, ele recebeu cotas do Breve 11 no mesmo valor da compra. Bom, então não entrou dinheiro efetivamente no fundo. Esse se a gente olhar lá os vídeos do Tetzner, né, que ele bate muito na Rio Bravo, né, ele considera essa negociação espúria, né, por causa disso. Bom, eu não considero só por causa disso, não. Eu vejo outro problema lá. Bom, o Tetzner fala no vídeo dele que o valor pago no imóvel BB não é real. A gente viu que o fundo vendeu até por um valor superior antes, né, outro andar desse imóvel, né, e com a mesma metragem, né, então, assim, em termos de valor, eu considero que está ok. O problema, na minha visão, não é esse, né.
Eu vou falar dele aqui ainda. Bom, ele teve então com essa venda um ganho de capital de 4 milhões, que dá 1,08 por cota, que ele pode continuar distribuindo enquanto ele faz, né, o retrofit do Alameda Santos. Então isso vai fazer com que o rendimento distribuído ao longo dos próximos meses aumente, né? Com isso ele evita que o valor de mercado caia enquanto ele tem um prédio inteiro que não está locado gerando valor, né? Só que o fundo ele diz no final do comunicado lá que ele espera que a breve gere um ganho de torno de 7% ao ano, que eu não sei, não parece muito viável. Vamos dar uma olhada no porquê. Eu fui lá no site da Status Invest, né, para olhar como é que esse fundo tem pago, né? Fui dar uma estudadinha nesse breve 11. Bom, se a gente pegar a média desses pagamentos aí que ele tem feito, né, o maior dos pagamentos foi o do último mês de dezembro, foi 45 centavos por cota, né, mas se fizer a média aí, vai dar 0,33% ao mês, o que dá em torno de 4% ao ano. Ou seja, o fundo teria que aumentar os pagamentos médios dele em 75% para atingir uma renda de 7% ao ano. Está um pouco difícil isso, né? Se a gente pegar só o último pagamento de 45 centavos e anualizássemos pelo valor que o fundo pagou por cota, que foi de R$ 107 aí, daria em torno de 5% ao ano, né? Então, mesmo com a maior dos pagamentos, o fundo teria que aumentar em 50% a sua renda para chegar nisso. Bom, e aí o que eu fui ver? Quanto que estava alocado esse imóvel do Parque Paulista? Perguntei para o Breve 11, que me deu uma resposta dura, dizendo que isso é segredo e que a CVM não obriga a informar esses valores, né? Normalmente, quando a gente vê um novo contrato de aluguel, né, os fundos emitem um fato relevante, dizendo quem é o inquilino novo, quanto que está recebendo, área alocada, etc. E o Breve 11 se recusou a falar. Então eu fui atrás de outras fontes. Eu peguei o informe trimestral, o último informe trimestral do RCRB, vi qual era o percentual de renda nele e calculei a partir desse valor quanto que estaria gerando de renda aquele imóvel, né? E eu cheguei ao valor de 62% ao mês, 0,62% ao mês, né? Isso vai ajudar o Breve 11 a melhorar a média que ele tem nos imóveis, mas ainda vai estar longe de atingir 7% ao ano. Então, é lógico que o RCRB aí, ele tem informações que eu não tenho dentro do Breve 11. Acredito que o gestor lá tenha olhado, estudado esses valores e espero eu que tenha informado um valor justo aí, né? Nada adianta que ele tenha projetado isso aí para daqui a 5 anos, né? Daqui a 5 anos o fundo atingir esse patamar de 7% ao ano, né? Diluiu muito o valor de aquisição, sendo que ele está distribuindo lucro agora, né? Então, qual é o problema que eu vejo aí? Essa venda, pelo fato do gestor receber pelo valor de mercado, vai permitir com que a cota se mantenha mais estável, enquanto constrói a Alameda Santos. Quando a Alameda Santos passar a ser operacional, né, o retrofit terminar, o fundo vai ter um incremento de renda, né? Então esse valor, né, o teste, né, fala até sobre isso, ele vai servir para segurar a cota do fundo, e realmente vai servir, né? Essa crítica ela é fato. Mas, em termos da negociação, que ele considerou espúria e tal, por não entrar dinheiro, isso não me incomoda, já que o valor, na minha opinião, está razoavelmente dentro do mercado. A questão é que provavelmente eles não conseguiriam um cliente neste momento para segurar o valor da cota se eles não fizessem essa negociação. Essa negociação tem a vantagem de alocar o valor recebido imediatamente, afinal você está com outro fundo que está te pagando renda. Mas a renda atual dele está longe dos 7% ao ano pretendido. O fundo vai, no prazo de um ano, aí, melhorar a renda a ponto de chegar a 7% ao ano? É o que a gente vai ter que ficar de olho. Se ele não chegar a isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma série de cartas aí para a RCRB, né, cobrando o que eles prometeram, né? E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.